Dilton, tá me ouvindo bem? Ah, tá. Vamos lá então. Ah, aqui no Flashpoint, nós vamos primeiro aprender alguns botões principais e depois a gente aprende algumas funções avançadas, tá? Nessa parte aqui em Operations, deixa eu até colocar ele já em português, o software, que aí fica mais fácil. Eu estou acostumado a trabalhar com o software em inglês, porque como antigamente só tinha inglês. Ah, tá. Eu vou passar aqui ele para português. A hora que você foi fazer a leitura da picape ali, ele tava em português ou em inglês? Em português, né? Tá. Então só vou passar o flashpoint para português que vai ficar mais fácil. Aí, aqui em operações, tá vendo? Operações New Gênios. Primeiro ponto, quando a gente vai fazer a leitura de qualquer veículo, tem alguns procedimentos de segurança que a gente costuma adotar com o New Gênios. O primeiro procedimento de segurança seria a gente sempre usar uma fonte estabilizadora de tensão. Quando a gente estiver trabalhando com 24 volts, não é necessário, porque a gente tem o backup de uma segunda bateria, então é mais difícil a gente ter um problema de tensão. No 12 volts, o que acontece? Você já viu um computador ou um notebook que você, às vezes, quando está fazendo várias operações ao mesmo tempo, que você está com o notebook no colo, ele esquenta? Um computador, quando a gente está fazendo algum procedimento, alguma coisa, ele começa a acelerar os coolers, né, aquela ventilação, parece uma ventoinha. Tudo que gera processamento de dados gera calor. Processar dados gera consumo de energia e consumo de energia gera calor. É como imagina como se você tivesse com o motor em alto giro ou em marcha lenta. Em marcha lenta ele praticamente não gera tanto calor. Agora, quando você está em alta rotação e alta carga, ele começa a aquecer, correto? Todo processador de dados, todo microcontrolador, quando ele está exercendo todos os cálculos quando a gente está lendo e gravando a central, que ele está fazendo processamento de dados, o consumo de energia é bem alto. Então, o que a gente costuma fazer? Sempre que for fazer alguma operação, a gente coloca um estabilizador de tensão. O que acontece? Normalmente, o pessoal fala: ah, mas o carro tá com a bateria nova, o carro veio andando para cá, tá carregada a bateria, não tem necessidade e eu vou fazer sem. Por que eu não recomendo? Volto a falar a respeito do processamento de dados. Quando a gente está gravando um veículo, é a mesma coisa que a gente acender todos os faróis, ligar o som, abrir as portas, ligar o rádio, tudo ao mesmo tempo. Ele consome bastante tensão. Se você vê o consumo em amperagem que a gente está consumindo durante um procedimento de principalmente gravação, leitura também, mas principalmente gravação uma demanda energética muito alta. Então a gente sempre usa um estabilizador de tensão. Eu recomendo usar algum que seja oscilante, aqueles que tem placa eletrônica, porque senão, se for algum que não for oscilante, que ele não for inteligente, né, que ele não tiver aquele sistema eletrônico, ele acaba excedendo a tensão, né? Ele vai subindo a voltagem, ele passa de 15, 16, ele vai subindo a voltagem e alta tensão também é prejudicial, porque quanto mais tensão você tem no processador, mais ele aquece também. Então também não é interessante uma tensão muito alta. Eu uso o termo estabilizar a tensão porque a gente quer alguma coisa entre 12 e 14,5, no máximo estourando 15 volts. Se tiver com essa estabilização de tensão,
Os procedimentos ficam. Você já, aí você já diminuiu 50% de qualquer tipo de risco. Quando se trata de operação eletrônica, hoje tudo, né, que seja de tecnologia, tudo que for processamento de dados, tudo que você estiver gravando um processador, tudo que você estiver fazendo uma operação, existe risco. Sempre vai existir o risco. Existem procedimentos de segurança em que a gente ameniza esses riscos. Algumas falhas, alguns problemas, depende da gente, né, de você aí que está gravando, do técnico que estiver fazendo o procedimento. E alguns outros não depende de você, depende do próprio sistema em si. Então, como que a gente faz para diminuir o risco? Primeira etapa é a gente diminuir o risco humano, que é aquele, por exemplo, de você descer do veículo e passar o pé no cabo e desconectar no meio de uma gravação. Você tá com o notebook, por exemplo, junto ali de repente no cabo, no carro você puxa um fio. Você tá com o equipamento, por exemplo, não é o teu caso ainda, mas você tá com o equipamento na bancada, você chuta a mesa, esse é uma falha humana. Quando é um problema de hardware ou software, que costuma derrubar mais avião? Falhas humanas ou falha do equipamento? Não costuma ser falhas humanas? Então a gente vai quase sempre falha humana. Então, no mundo da reprogramação, também a maioria dos problemas que a gente tem durante leitura e gravação, problema de travamento de processador de central, normalmente é falha humana. Então se a gente conseguir evitar ao máximo a falha humana, a gente já diminui muito, mais assim, mais de 70% o risco durante qualquer procedimento, tá? Então eu vou falar algumas dicas que eu costumo falar nos meus treinamentos que vai diminuir esse risco assim consideravelmente. Por exemplo, procedimento na linha leve. Você vai gravar um carro, uma caminhonete, né, um veículo que seja linha leve. Serve para linha pesada? Serve para linha pesada com certeza. Mas na linha leve é comum o acidente, tá? Você vai gravar, pega o cabo OBD2, passa por cima do volante do veículo e ele vem por baixo e conecta embaixo no New Genius. O New Genius, eu não sei se você viu que ele tem um velcro atrás. Você pode puxar aquele velcro, tira ele por trás do equipamento, passa ele por trás do volante e fixa o equipamento de forma que ele fique virado para você, parado no volante do veículo. Dessa forma, ele fica suspenso, não fica na sua mão, você não tem como esquecer que está na mão e tirar, puxar, vai descer do veículo. Você passando o cabo por cima do volante, você tem livre acesso de entrar e sair do veículo a hora que você precisar, tá? Quando você for iniciar qualquer procedimento de gravação ou leitura, abre o capô do carro, liga o estabilizador de tensão. Se o equipamento que você estiver usando for 110 ou 220, sempre perguntar, porque às vezes você não está gravando ali na tua empresa, às vezes você está gravando em outro local, então sempre perguntar a tensão, porque já aconteceu de você estar com o equipamento de uma tensão, ligar em outra e acabar funcionando na tensão errada o equipamento e acabar elevando a tensão, ou então não funcionando direito, ou queimando o equipamento, que também acontece comum. Feito essa primeira etapa, estabilizou a tensão, passou o cabo por cima do volante, New Genius posicionado fora da sua mão para você conseguir trabalhar livre, você ter livre acesso para entrar, para sair do veículo, sem precisar ficar segurando o aparelho, sem precisar correr risco de puxar o fio, chutar o cabo, tá? Cliente às vezes entra no veículo também para pegar alguma coisa, às vezes o celular está dentro do carro, o cara vai entrar para pegar, então é sempre bom tá esse acesso do veículo, você tá com ele livre. A maioria dos acidentes em gravação é puxando o cabo. Vai descer, passa a perna, laça o cabo e tira o cabo do conector. Às vezes não precisa nem desconectar. Só de você mexer muito o cabo, ele pode virar de lado e dar um mau contato. Tá? Isso é comum de acontecer. Feito isso, na tela do New Genius, eu não sei se você já percebeu, ele costuma aparecer como procedimentos, veículos ou protocolos. Você tem como entrar tanto por veículos, né, marca, modelo, motorização,
como você pode também já entrar direto em protocolos, entrar na lista de tipo de veículo que você vai acessar, se é um linha leve, se é um pesado, se é um LCV, se é o CAR. O CAR são os veículos leves, né, os carros baixos. LCV tá as caminhonetes, né, e as vans. E na linha pesada, né, aí tem truck, tem tractor, né, que seria os caminhões e maquinários agrícolas, os caminhões e ônibus. Aí tem no tractor, no tractor seria os maquinários agrícolas e tratores. No truck seria os caminhões e ônibus, né? Aí car LCV, vans e caminhonetes. E no car, carros baixos de modo geral. Eu costumo pedir para os meus clientes acessar pelo protocolo. Por quê? Eu costumo passar o protocolo para o cliente na hora de fazer a leitura. Porque às vezes você entra por veículo, principalmente naqueles casos aonde você não tem como fazer leitura, que a central só permite identificação, né, quando faz só ID. Nós já vamos falar sobre isso, o que é a diferença quando faz ID e o que é a diferença quando faz a leitura completa do arquivo. Que você, sempre que você for acessar pelo protocolo, principalmente quando é por ID, acontece às vezes de mesmo no protocolo errado, você conseguir fazer a leitura do ID. Tá? Isso é muito comum. Aí você pensa que está no protocolo correto, sobe o arquivo, só que na hora que você recebe para fazer a gravação, fica dando erro na gravação. Aí quando vai descobrir é porque foi feita a leitura no protocolo errado. Porque no protocolo errado ele permite fazer a leitura do ID. Quando o arquivo permite fazer a leitura, que ele tem aquela opção ID, leitura e gravação. Alguns também têm ferramentas, então tem ID, leitura, gravação e ferramentas. Esse que você aí fez hoje o procedimento, muito provavelmente que ele deve estar lá como ID, gravação, ID, leitura e gravação, correto? Tá, ele não vai aparecer gravação, perdão. Ele vai aparecer. Gravação ele só vai aparecer a hora que você tiver com o arquivo no equipamento. A hora que o arquivo estiver dentro do aparelho, na hora que você for gravar, aí ele vai aparecer lá a opção gravação, tá? É separado. Então o que que acontece? Eu costumo falar para o cliente pedir o protocolo, porque quando é um veículo que a gente não consegue fazer leitura, faz só ID, acontece muito de, pelo protocolo errado, o equipamento permitir você fazer leitura do ID. Porque ID faz em vários protocolos, dependendo da central. Já a leitura, já a gravação só faz no protocolo correto. Quando ele faz a leitura do arquivo, que nem o que você fez hoje, que ele permite ler o arquivo do veículo, da própria central, normalmente ele não erra o protocolo. Se ele permitiu ler, se você pôs para fazer a leitura e ele fez a leitura de maneira correta, foi até o final a leitura, significa que muito provavelmente o protocolo está certo. Porque é muito difícil conseguir fazer uma leitura com o protocolo errado. Então, nesse caso, você fez a leitura, é 99% de que o protocolo está correto. Só que quando o veículo ele não tem opção de fazer leitura, só tem a opção de fazer ID, né, que é a identificação da central, dessa vez sim permite você ler o ID por vários protocolos. E aí na hora de gravar ele pode dar erro porque pode estar no protocolo errado. Então uma dica é sempre que for fazer alguma leitura já me pedir o protocolo que eu já passo o protocolo correto, tá? Ou se for algum veículo que já tenha feito outras vezes e já sabe que é tranquilo de fazer, não tem problema, pode entrar, pode fazer a leitura. Isso aí é no dia a dia que vai, né, que vai pegando o jeito e fazendo já de maneira automática, né, sem precisar de suporte. Bom, qual é a diferença dos veículos que permite fazer leitura de ID para os veículos que faz gravação pelo banco de dados? Como que funciona? Vamos lá. Algumas centrais, o equipamento, a equipe de desenvolvimento, né, a engenharia da Dinsport, eles conseguem quebrar essa criptografia, eles conseguem acessar essa central, eles conseguem achar o caminho de comunicação com essa central por intermédio de um protocolo que eles ficam tentando sempre
ter algum tipo de acesso para ler essas informações. Só que muitas vezes eles não conseguem leitura da central, eles conseguem identificar a central, eles conseguem gravar essa central, só que não permite fazer a leitura do arquivo que está dentro do microcontrolador, que é o processador. Nesse caso, muitas vezes na bancada a gente consegue ler o arquivo da própria central pelo equipamento New Transdata. Só que se for fazer um procedimento de forma prática, quase que sempre a gente prefere gravar por OBD2, correto? Então a gente prefere fazer identificação dessa central e gravar depois com um arquivo comprado pelo banco de dados. Esses arquivos originais, existe bastante coisa no banco de dados da própria Dinsport. A Dinsport fornece a um custo para a gente, né, que desenvolve, tem um custo desse arquivo. A gente compra o arquivo original, porque não sei se você observou, quando você faz a leitura do ID, aparece o chassi, aparece a versão do software, a versão de upgrade, que seria a atualização que está instalada nesse veículo. Então a gente consegue exatamente qual é o software, qual versão, qual... A gente consegue saber qual é o chassi do veículo, qual que é a central que está nesse veículo, qual que é o software que está nesse veículo, qual que é a versão de software que está no veículo e qual que é a atualização que foi feita em concessionário desse software que está instalado no microcontrolador. Feito isso, quando é um arquivo que a gente não faz leitura, eu consigo, pelo banco de dados da Dinsport. Quando não tem, isso é comum, quando não tem no banco de dados da Dinsport, a gente tem outros fornecedores de software que eu consigo comprar esse arquivo original. Eu busco lá fora e a gente consegue trazer o software desse veículo. Não é sempre que isso é possível, você vai ver que às vezes a gente vai fazer alguma Hilux 2016, 2017, daquelas 2.8, sabe? Algumas dessas caminhonetes a gente não consegue o software original em lugar nenhum. Então impossibilita da gente gravar, porque sem o arquivo original a gente não consegue modificar para mandar para você gravar. Como é que a Dinsport faz o acesso da central? Como é que eles conseguem acessar o software dentro dessa central? Primeiro ponto que a gente tem que entender, as montadoras, elas não fabricam módulo. As fabricantes de módulo não fabricam processadores. Então existe um fabricante para os componentes que vai dentro do módulo, existe o fabricante que projeta o módulo e monta esses componentes e faz um sistema de injeção. Existe a montadora que compra esse projeto, que aplica nos veículos e na linha de produção. Então, quando a gente está fazendo um acesso nessas informações que estão dentro desse microcontrolador, a gente busca mecanismos e a gente busca formas de conversar com a central de que não era para... A concessionária não permite esse tipo de comunicação. Eles não têm interesse nenhum da gente modificar essas informações. O que acontece é que, como eles não fabricam o componente e quem fabrica o módulo também não fabrica o microcontrolador, a gente consegue, por intermédio dos protocolos de comunicação de processador, aquele processador em determinado momento ele foi lido, ele foi gravado, ele foi atualizado. Então existe canais de comunicação, é obrigado a montadora ter algum canal de comunicação com esses componentes. Por quê? Sai, por exemplo, na linha de produção, que nem agora na pandemia aconteceu isso demais. Acabava determinado componente na linha de produção, estava em falta determinado sensor, estava em falta determinado atuador. O que eles adotavam? Eles colocavam outro tipo que eles tinham em estoque. A fábrica tem um estoque enorme de componentes. Eles mudavam aquele sensor, eles mudavam aquele atuador. E com isso a equipe de engenharia tem que alterar o software para poder trabalhar com aquela gama de leitura, porque às vezes o sensor ele lê de X a Y, o outro de D a Z. Muda às vezes a gama de leitura.
Um tem uma resistência, o outro tem outra. Um é um sensor indutivo que trabalha com uma onda de uma forma, outro de outra. E esses dados, eles são alterados eles precisam ter acesso com a central para modificar essas informações. Quer ver outro exemplo? Às vezes, existe um recal, um problema que está tendo durante algum procedimento, eles têm que modificar um acerto e calibração daquele motor, eles fazem uma atualização de software. Isso é muito comum. Você levar o veículo numa concessionária para fazer uma revisão e eles fazerem a atualização do software daquele veículo. Isso é igual que nem o teu celular. E às vezes você não está usando, ele não pede para atualizar, porque está corrigindo algum bug, está corrigindo algum erro, ele está acrescentando alguma funcionalidade, ele está modificando alguma coisa. Isso não é comum de acontecer? Na central é a mesma coisa. Aham. Então é exatamente por esse motivo que a equipe de engenharia consegue acessar as informações dessa central. Se não existisse esse padrão de comunicação que a concessionária, a montadora precisasse de acessar essas informações, se por algum motivo, por exemplo, a montadora não tivesse que fazer nenhuma atualização, ou não tivesse que modificar, não precisasse acessar os dados da calibração do motor, não precisaria ter canais de comunicação com o processador. É onde que a equipe de engenharia da Sport eles conseguem acessar essas informações, eles conseguem modificar, eles conseguem baixar, fazer um download, né, das informações desse microcontrolador, a gente alterar essas informações e gravar novamente no microcontrolador. Os mecanismos que muitas vezes a gente consegue para acessar uma central é às vezes o próprio mecanismo que o fabricante do microcontrolador é a porta de comunicação que o fabricante do microcontrolador permite para não é nem que permite, para você colocar uma informação no microcontrolador, você tem que ter uma porta de comunicação. Essa porta de comunicação ela tem uma codificação, ela tem uma criptografia. Às vezes ela tem uma barreira, às vezes ela tem um lacre eletrônico. Os equipamentos da Jim Sports eles são desenvolvidos e são atualizados sempre para sempre conseguir acessar essas informações, quebrar essa criptografia, romper esse lacre eletrônico para a gente poder acessar essas informações. Não é algo que a Jim Sport, que as montadoras permite. Eles, na verdade, o sistema ele é criado, o software da ECU, a própria ECU, os mecanismos, eles são criados para não ter necessidade de ter acesso a essas informações. Só que como eles precisam atualizar, então sempre a gente, por intermédio dessa porta, a gente sempre consegue abrir essa fechadura e acessar essas informações. Tá? Então uma coisa para a gente entender que todo procedimento de leitura e gravação de microcontrolador é a gente hackear o sistema, literalmente. Claro que já é um procedimento que já é desenvolvido, já é pronto, é uma solução pronta fornecida pela Jim Sport, lá pelos italianos, né? Só que é sempre um sistema que a gente está hackeando, acessando esse microcontrolador. Então, sempre vai existir risco. Quanto mais a gente cuidar durante os procedimentos, menor é esse risco. Né? Eu atendo muito oficina, né? Então eu costumo falar para os meus clientes: risco a gente tem até para trocar um óleo do veículo. Você vai erguer um carro no elevador, você já está correndo risco. Qual é a forma de você diminuir esse risco? É você usar ferramentas de precisão, torquímetro, para não espanar um bujão, não acontecer de você ter uma equipe bem treinada para aplicar o lubrificante correto, o funcionário que for erguer o veículo calçar as sapatas do veículo de forma segura para você não ter problema no elevador. Existe uma série de coisas que você diminui o risco, correto? Na eletrônica é a mesma coisa. Tudo que se trata de software é sempre a mesma coisa. Por exemplo, você vai ver que tem veículos que eu peço para tirar a central, mesmo que a gente vá gravar com o New Genius, eu peço para tirar a central do veículo para a gente fazer um procedimento fora do veículo.
Ah, mas por que se o equipamento comunica pela tomada de diagnose, se o equipamento ele funciona por OBD2, por que, que a gente tem que tirar a central do veículo para fazer determinado procedimento, como por exemplo essas Dodge Ram novas, que é uma central que ela trava só de olhar. Porque quando ela está no veículo, ela está conversando com várias outras centrais do veículo. Ela está conversando com. Ali a Redcam, ela está comunicando com o painel, ela está comunicando com o módulo de entretenimento, ele está comunicando com sistema do airbag, sistema do ABS, ele está trabalhando com vários outros módulos, com o sistema de colisão do veículo, com tudo ele está comunicando via Redcam e aquilo tudo fica gerando carga para o processador. Você já usou um computador, um notebook ou um desktop, que você começa a abrir um monte de programa ao mesmo tempo? Você abre um programa, abre outro, você está fazendo uma edição num vídeo, você está com um negócio aberto no YouTube, você está com um navegador em algum site, você está com um programa lá de orçamento, você está com um planilha aberto, PowerPoint, você começa a abrir aquele monte de programa, aí de repente o computador, puf, dá uma tela azul e reinicia ou trava. Quanto mais funções você estiver fazendo ao mesmo tempo no processador, maior é o risco e maior é a chance daquele processador travar. E ele pode acontecer de travar. Você não está, às vezes, usando o teu celular, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, de repente o celular trava, você começa a apertar a tela e não vai? Exato, exato, exato. Então, eu costumo falar o seguinte: existem processadores que são mais fáceis de travar e são suscetíveis à falha, que a gente já conhece, a gente já tem experiência, já tem know-how daquele sistema, que já teve problemas naquele sistema, então a gente sempre pede para tirar a central do veículo para a gente fazer. Por que que tira a central? Porque se você simplesmente corta a comunicação da rede CAN com todos os outros módulos do carro. É só você e o processador. Só vocês dois conversando, você e o processador. Aí o risco diminui consideravelmente, entendeu? Quando a gente está fazendo um procedimento no veículo, uma leitura, uma gravação, não se abre e fecha a porta, não se liga e apaga farol, não mexe em central multimídia, não aciona funções do painel nem do computador de bordo, não fica movimentando o veículo, mexendo em alguma coisa, evita de tentar gerar qualquer tipo de comunicação com aquele veículo em termos de Redcam ou de qualquer outro. Evitar qualquer tipo. Resumindo, não aperta botão nenhum. Por quê? Tem carros que a hora que você abre a porta, ele aciona a bomba de combustível. Ele manda um pulso para o canal do módulo para ele fazer um acionamento de algumas funções. Ele se prepara para algumas funções. Isso pode, durante uma leitura e uma gravação, gerar uma carga a mais para o processador. Então, se ele está ali já fazendo um procedimento de, de muita informação, ele está gravando, ele está em alta, ele está usando toda a capacidade de processamento dele, e você joga para ele mais uma carga de processamento, aquilo pode gerar uma sobrecarga. Uma sobrecarga eu falo assim de função. Então, sempre evitar qualquer tipo mexer em qualquer coisa no veículo durante o procedimento de leitura e gravação. Tá? Outra coisa. As montadoras, quando vai fazer uma atualização do veículo, eles sempre têm algum macete, eles sempre têm alguma coisa que eles fazem ali, eles têm no sistema deles uma orientação de como proceder quando vai fazer uma comunicação por OBD2 de acesso a processamento, a dados do veículo. Porque uma coisa é você só entrar no diagnóstico, uma coisa é você só pegar as informações que tem na externa flash ou em algum outro componente, ler código de falha, você vê informação do módulo, dados em tempo real. Isso daí você não está acessando o software do processador da central, você está acessando estruturas que o sistema permite você acessar de maneira informativa. Quando a gente vai ler alguma função que vai gravar ou ler o software daquele microcontrolador, a montadora costuma adotar alguns procedimentos, tá? Não são todos os veículos, mas alguns têm. Então tem veículo que a gente tem que deixar o alerta ligado.
Tem veículo que a porta tem que ficar aberta. Tem veículo que a porta tem que ficar fechada. Tem veículo que você tem que colocar o cinto de segurança. Tem veículo que o câmbio, se for automático, não pode estar no P, no parking, ele tem que estar no N ou no D. Tem veículos que você tem que, a cada X tempo, apertar o botão do start lá para acionar o painel, porque senão depois de 5 minutos o painel desliga e consequentemente corta a, 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 a gravação, a tensão do módulo, ele desliga a parte é como se você desligasse a chave do veículo, entendeu? Então a cada X tempo tem que apertar ali o botão para alguns Renault, você tem que alguns Peugeot, aperta o botão a cada 5 minutos para ele manter o painel acionado. Você já teve algum veículo que você está, por exemplo, mexendo e aí mesmo com a chave virada, de repente ele apaga o painel, como o sistema, por exemplo, de economia de bateria? Isso não pode acontecer durante uma leitura e gravação. Então existem procedimentos que a concessionária tem em serviço, a fábrica fornece em serviço, que informa, ó, esse veículo para você poder manter a ignição e o módulo energizado, você precisa estar com o alerta ligado. Entendeu? Você precisa estar com o cinto de segurança no veículo colocado, você precisa estar com a porta aberta. Isso tudo a gente passa para o cliente, porque já é coisa que a gente vê, é macete, isso é know-how, é aquilo que a gente no dia a dia vai pegando o jeito, você entendeu? Procedimento de leitura. Depois que foi feita a leitura do veículo, estabilizou a tensão, entrou no protocolo correto. Se for uma leitura de ID, a gente vai fazer só ID. Se for um veículo que permite leitura do próprio software do carro, isso facilita, então você já lê o software do carro. Do chassi do veículo, né? Nós estamos pedindo para o veículo ali a CNH, o RG, o CPF. Nós estamos pedindo todas as informações daquele cara. Ele vai passar para a gente o chassi. Perfeito, perfeito. Nós adotamos uma política aqui de sempre utilizar o software idêntico ao do veículo e não um software compatível. Quanto mais específico é o software para aquele sistema, melhor, melhor é a calibração que vai ficar o motor, porque gera muito mais precisão nos dados quando você tem o software específico, porque existem softwares compatíveis. Exatamente. Exatamente, exatamente. Quanto mais específico é aquele software, quanto mais específico é aquele software, melhor é digamos assim, a calibração e a precisão do sistema. E uma coisa interessante que às vezes acontece. Às vezes, isso eu falo às vezes porque a gente não tem acesso online aos dados da montadora. Mas às vezes a gente percebe que tem disponível um software atualizado para aquele chassi. São casos específicos, mas existe. Nesses casos, é o caso que a gente consegue abrir uma exceção para gravar um software atualizado. Porque às vezes já existe uma correção de alguma coisa. Já existe um software mais novo para aquilo, entendeu? Essa é a única exceção. Essa é a única exceção. Bom, entendido agora a leitura por ID e leitura pelo software do próprio veículo, nós vamos agora para o flashpoint. Concluída a leitura, você já fez o procedimento, mas eu tenho que falar aqui no curso. Sempre que o veículo ele pede para você fazer alguma coisa, por exemplo, ligar a chave de ignição, a ferramenta ela vai te pedir lá, ó, ligue a chave de ignição, ela pede em português. O cliente às vezes me pergunta, mas eu primeiro ligo a chave e dou OK,
ou eu dou ok na ferramenta e depois ligo a chave. Não. Você sempre faz o procedimento primeiro no veículo, depois no equipamento. Sempre primeiro no veículo. Então, se ele pede para desligar a ignição, você desliga a ignição e depois aperta o OK. Tá? Porque tem cliente que às vezes, em vez de fazer assim, ele vai lá, desliga a ignição. Ele fala, tá bom, ok. Aí vai lá e desliga a ignição. Não. É sempre o procedimento primeiro no veículo. Depois você confirma no equipamento. Depois que conclui, ele muitas vezes ele pede para você ligar e desligar a ignição várias vezes. Nesse procedimento que você fez hoje, pediu. Ele pede várias vezes. Aí tem cliente que gera essa dúvida, mas qual o motivo de. Se já a ignição já está ligada, já estamos mantendo comunicação com a ECU, por que a gente tem que desligar e ligar a ignição várias vezes? Quando a gente está, por exemplo, acessando um, um scanner no veículo, a gente não precisa ficar ligando e desligando a ignição. A gente consegue fazer isso até com o veículo ligado, não é mesmo? Uma coisa é o médico. Uma coisa é o médico aferir tua pressão, olhar com um estetoscópio o teu coração. Outra coisa é o cara pegar você acordado e querer abrir tua barriga. É diferente. Você acessar as informações que estão ali disponíveis para você, as informações informativas daquela central é uma coisa. Você entrar dentro do sistema do veículo, quebrar uma criptografia, acessar o microcontrolador, jogar dados ou puxar dados do processador, gerar processamento de dados. Ele sempre vai pedir para você ligar a ignição por vários motivos. Primeiro, às vezes ele tá tentando abrir uma porta, ele está tentando abrir uma. Ele precisa cortar a comunicação com aquela ECU e acessar novamente. Segundo, segurança. Ele precisa confirmar que aquela central está em determinada etapa. Então ele precisa que você confirme desligando a ignição e ligando novamente por segurança, porque dessa forma ele mantém certeza de que a central está naquela etapa para ele fazer determinada função. Então ele vai pedir para ligar e desligar essa ignição várias vezes. É um procedimento normal, é um procedimento que é exatamente dessa forma. Tem cliente que fala assim, mas ele tá. Por que ele pede várias vezes? Você quer ver uma coisa? Tem protocolos que ele, na primeira vez que você vai fazer a leitura do veículo, ele demora um monte para abrir o protocolo, ele demora um monte para você, ele pede várias vezes para você desligar e ligar a ignição, ele pede um monte. Depois que ele já acessou essas informações, que ele já rompeu esse lacre eletrônico, ele pede poucas vezes para você ligar e desligar a ignição. Ele demora, ele é rápido para acessar o protocolo. Ele abre o protocolo rápido. Por quê? Porque ele já conseguiu ter conversa com aquele processador. Ele já achou o caminho para conversar com aquele processador. Entendeu? Você vai ver que tem veículos que a primeira vez que você vai acessar demora pra caramba para você abrir o protocolo, para abrir comunicação, ele pede inúmeras vezes para ligar e desligar a ignição. É a ferramenta trabalhando, é a mágica da Dinsport acontecendo. Terminado todos esses procedimentos, entendido todos os procedimentos de leitura e gravação, o que eu costumo falar para os meus clientes que eu não tenho como estar aí fazendo esse procedimento, então eu dependo muito do técnico que esteja lá executando esses procedimentos, seguir essas dicas que eu passo aqui no curso, porque isso, a hora que vira rotina, a hora que você começa a fazer de forma automática, a hora que você começa a ter mais serviços e você começa a fazer aquilo de forma mais corriqueira e do dia a dia, na rotina, você começa a perder algumas etapas de segurança. Você começa a perder algumas etapas de segurança, como por exemplo, o equipamento gera uma mensagem, você tem quase certeza de que aquela mensagem é para desligar a ignição, e você já vai lá e desliga a ignição antes de você terminar de ler o que a ferramenta está te pedindo. Às vezes a ferramenta ela pede para pisar no acelerador até o fim. Às vezes a ferramenta pede para você pressionar o pedal da embreagem.
Às vezes a ferramenta pede para você dar partida e esperar o veículo chegar em 70 graus. Só que ela pede, desliga a ignição, você desliga, liga a ignição, você liga, desliga a ignição, você liga, desliga. Na quinta vez, você fala, vai pedir para desligar, vai lá e desliga e depois você vai ver que a mensagem pediu, na verdade, para você apertar a embreagem. Então, sempre atenção no procedimento. Sempre atenção no que a ferramenta está pedindo. Por mais que você já tenha feito aquele veículo 20 vezes, sempre leia o que a ferramenta está te pedindo antes de fazer o procedimento. Leitura e gravação em veículo não se faz correndo, não se faz com pressa e não se faz sem ler as informações da ferramenta. Outra dica que eu sempre dou. A ferramenta pediu para ligar a ignição, por exemplo. Você não liga a ignição e corre e aperta OK. Você liga a ignição, o painel vai acender todo, algumas luzes começam a apagar. Ele desliga a vela aquecedora, ele desaciona a vela aquecedora, ele tem vários procedimentos que ele vai fazer a hora que você liga a ignição, que demora alguns segundos. Conta até 3, conta até 5. Não precisa ir lá, liga a ignição, aperta OK. Liga a ignição, 1, 2, 3. Vai lá e dá OK. Por quê? Porque o sistema, às vezes, ele é lento. Hoje os carros executam muita função com o processador. Então, às vezes, você dá um comando, ele demora um pouco para fazer aquilo que você está pedindo. Então, sem correria, pediu para ligar a ignição, ligou a ignição, conta até 3, conta até 5, vai lá com calma e dá OK. Não precisa ter pressa, ter correria. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Se você trava, se você bloqueia uma central, até você conseguir uma outra central, até você casar naquele sistema, até você conseguir um chaveiro para conversar com a BCM do carro, com o imobilizador, com o módulo do airbag, com o módulo, para você casar aquele veículo. A gente, com as ferramentas que tem, a gente não tem ferramentas para fazer procedimentos, por exemplo, de casamento de central num veículo. Então, sempre que tem um bloqueio de processador, às vezes a gente consegue fazer um clone. Às vezes você manda aqui a central, eu clono e mando de volta. Tem casos que não tem como, tem casos que a central não permite clonagem. Tem casos que aquele veículo não fez leitura de nada. A gente só tem a leitura do microcontrolador, ou a gente tem só ID. E as informações da externa flash? E as informações da EEPROM? Então não adianta. Procedimento sempre devagar, procedimento sempre com calma, que dessa forma não tem erro. Não tem erro. Eu estou nesse ramo desde 2003. Quando segue os padrões de segurança, a chance de você ter um problema é 1%. É de cada 100 veículos você pode vir a ter problema em 1. Agora, quando você pula etapas de segurança e comete falhas humanas, porque uma coisa é a máquina falhar. A chance da máquina falhar é 2%. A chance de ter uma falha humana é 98%. Então a gente sempre vai amenizar o risco da falha humana, porque o risco da falha da máquina, isso a gente não tem como saber quando um processador vai simplesmente no meio do procedimento queimar. A gente não tem como saber quando um processador vai saturar no meio de um procedimento e bloquear, e travar. Se um processador trava durante uma gravação, ele bloqueia a central. Isso a gente não tem como saber quando vai acontecer. Está sujeito de acontecer? Com todo o programador. Qualquer procedimento de gravação de um componente, de um microcontrolador, esse problema pode existir. Então a gente sempre vai tentar amenizar esse risco. Tá? Bom, vamos agora para o Flashpoint. A ferramenta Flashpoint ela é construída para ser extremamente simples de se usar. Ela tem algumas peculiaridades que a gente tem que ficar atento. São coisas simples, besta, só que às vezes tem cliente que se embanana. Tá? Vamos falar primeiro a respeito de alguns procedimentos de antipirataria que a Ginsport tem. Você vai ver que quando você faz uma leitura no veículo, existe uma contagem de 20 programações disponíveis na ferramenta. Você notou isso ou não?
Isso. Para que serve isso? Em 2000, eu não lembro o ano exato, mas eles lançaram um sistema que permitia você trabalhar com a ferramenta offline. Aqui no Brasil, tem muito lugar que a gente não pega 3G. Não é que nem na Europa, lá que os caras usam conexão até via satélite, a um custo acessível. Aqui, um acesso via satélite é caro. Eu não sei se vocês têm aí, mas é caro. Existem regiões que até via satélite é um sinal ruim. A gente está falando de América Latina, a gente está falando de Brasil. Então a Dinsport atendeu a um pedido de centenas de usuários de que quando você está trabalhando numa roça, você está trabalhando num lugar de difícil acesso, você está trabalhando num local. Não tem como você pegar uma máquina de várias toneladas e trazer para um local que tenha conexão com a internet. Então eles lançaram o dongle. O que é o dongle? O dongle ele é uma criptografia que ela é modificada quase que semanalmente. É uma forma que eles adotaram de não permitir pirataria do sistema de software, de hardware que eles desenvolvem. Porque você imagina o seguinte, eu vou te mostrar depois uma foto lá da Dinsport, que é uma indústria do lado, na fronteira com a Suíça, fica na Itália. Ali tem técnicos suíços, tem técnicos italianos, tem técnicos do mundo todo, principalmente ali da Europa, vários países, Alemanha, tem técnicos engenheiros de várias regiões. Os caras passam meses para quebrar uma criptografia, anos para ter um banco de dados, passa uma vida para desenvolver sistemas, desenvolver software, desenvolver protocolos de comunicação, desenvolver solução para o mundo da reprogramação para nós tanners. Aí os chineses vão lá, pega esse software, craqueia. Eu falo craqueia porque é um termo na informática da gente burlar, né? Pra gente copiar esse sistema e simplesmente piratear. O chinês ele não vai lá e faz um tênis igual ao da Nike. Ele não faz uma bolsa igual ao da Gucci. Os chineses também pirateiam sistema de software e ferramentas. Então os italianos eles ficam lá desenvolvendo esse software, desenvolvendo essa tecnologia. É uma tecnologia complexa, difícil de fazer. E aí, a hora que eles estão com o negócio prontinho, com a receita prontinha, os chineses vão lá e copia isso daí. Então, eles ficam o tempo todo criando sistemas para dificultar a pirataria. Esse lance do negócio da programação disponível é uma das formas que eles adotam para evitar essa pirataria. O dongle, ele permite você pegar o teu New Genius. Isso é fantástico. Ele permite você pegar o New Genius e ir lá para o meio de uma fazenda, ir lá para o Acre, num lugar que não tem acesso de internet, num lugar ermo, num lugar que não tem como você ter acesso, ele permite de você fazer uma leitura lá na roça, sem precisar estar online, e trazer depois a ferramenta para um lugar que tenha conexão com a internet, utilizando o que? O dongle. Só que eles entendem o seguinte, que tudo que é offline, que eles não têm como ficar mudando criptografia, que eles não têm como, de forma ao vivo, modificar o sistema a cada... Já viu aqueles token de banco, que ele a cada X tempo ele muda um código, e quem vai piratear não tem como saber qual vai ser o próximo código que vai chegar? É a mesma forma com os equipamentos da Dinsport. É a mesma coisa. Então, o que eles adotam? Eles pegam a cada X tempo uma codificação criptografada, envia para a tua ferramenta e ela confirma como que está esse código dentro do dongle. O dongle, ele está entre a ferramenta e o cabo. Já viu aquela pecinha que vai em cima? Parafusada no New Genius? Aquilo ali é o dongle. Essas programações disponíveis são quantas vezes tua ferramenta vai funcionar
sem que você conecte o New Genius no servidor lá na Itália, dentro da indústria da Ginsport, dentro do laboratório da Ginsport. Para você resetar esse número de programações disponíveis, você clica em New Genius, atualizar, sistema automático. Você fazendo isso, você atualizando o New Genius, essa contagem aqui ela volta em 20 novamente. Tá? O software Flashpoint, cada vez que você abre ele, ele automaticamente vai buscar uma atualização. O software Flashpoint atualiza muito. Ele atualiza quase que diariamente e assim, ó, ele atualiza às vezes mais de uma vez no dia. Por quê? Primeiro que lá na Europa existe muita marca de veículo, muito mais do que a gente tem disponível no Brasil. E as marcas, não tem poucos modelos que nem a gente tem aqui. Hoje a gente já tem muito, mas lá tem muito mais. Lá tem carro leve, pequeno, carro baixo, a diesel. 1.2, 1.3, 1.4 diesel. É inúmero o volume e a quantidade de tipos de central lá. Então eles ficam lançando protocolos, modificação, correção, melhorias de comunicação, melhorando velocidade de comunicação, agilidade. Às vezes eles estão fazendo um procedimento por um caminho e eles percebem que tem um outro caminho que faz de forma mais segura ou mais rápida. Então eles atualizam aquele protocolo. Então o tempo todo eles estão atualizando o software Flashpoint. O Flashpoint, todas as vezes que você abre, ele vai buscar uma atualização. Todas as vezes ele vai girar isso daqui e procurar uma atualização. Quando não tem atualização, ele acessa e fica na tela inicial sem gerar nenhuma mensagem. Já o New Genius, ele só vai pedir para atualizar se tiver alguma atualização grande de sistema. No mais, ele não vai pedir atualização. Então eu recomendo, pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos quando estiver acabando as programações disponíveis, entrar aqui em New Genius, atualizar, sistema automático. Flashpoint, todas as vezes que você abrir, ele vai pedir para atualizar. Então eu sempre recomendo para os meus clientes, antes de fazer qualquer serviço, atualiza a ferramenta. Sabe por quê? Tem vários casos que o cliente faz uma leitura de um veículo, e se tiver alguma família, não precisa ser aquela central, se tiver alguma família que tiver sofrido uma atualização, a hora que você me subir o arquivo e o meu sistema tiver atualizado e o seu não, ele vai gerar uma mensagem que tem que fazer uma leitura nova do veículo com a ferramenta atualizada. E aí volta você novamente para o veículo, para ter que novamente fazer leitura. Então, para que isso não ocorra, eu já peço sempre para o cliente, antes de fazer a leitura, põe o equipamento no computador e já faz a atualização. Se for um serviço que chegar de supetão, se for uma coisa que não der tempo, se for uma coisa que o computador não estiver próximo, não tem problema nenhum, pode fazer a leitura sem atualizar. Isso é uma recomendação e não uma regra, tá? Agora ao procedimento do Flashpoint. Nós estamos com uma leitura que já foi feita, né? A gente já falou aqui nessa aula a respeito da leitura do New Genius. Já estamos com a ferramenta carregada, a gente já colheu o mapa da injeção, a gente já fez o download do software daquele microcontrolador de dentro da central, nós já baixamos, fizemos download, uma cópia desse software para dentro da ferramenta. Uma pergunta que muitos clientes me fazem. Depois que a gente tirou o software de dentro da ECU, o veículo ele fica virgem, sem nada dentro? Não. A gente faz uma cópia desse software. A gente é como se tivesse pegado um arquivo de um pendrive, dado um Ctrl+C e jogado Ctrl+V em outro pendrive. A gente não está tirando a informação e ficando com ela e deixando ali vazio. A gente está fazendo uma cópia dessa informação. Então, dessa vez, a informação está no carro e também está dentro da ferramenta. Então, respondendo à pergunta, eu posso um cliente passar na empresa, ler o software e depois gravar, por exemplo, no outro dia? Sim. Existem exceções a essa regra? Sim.
Existem veículos que quando a gente abre a porta de comunicação, a forma com que a Ginsport encontrou de acessar essa informação, ela deixa canais de comunicação, ela deixa portas de comunicação aberta de tal forma que a gente só pode acionar a ignição ou ligar ou dar partida naquele veículo depois que aquele veículo seja gravado. Ah, mas e se esse veículo então não puder gravar nesse dia, tiver que gravar num outro dia por qualquer motivo? Se eu tiver que buscar alguma solução lá fora, se eu tiver que buscar alguma solução de desenvolvimento e naquele momento a gente não conseguir gravar o veículo na hora, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Nós vamos pegar o próprio arquivo lido daquela central e vamos regravar a original. Aí o veículo pode dar partida, isso acontece em alguns caminhões, principalmente Mercedes. Aí a gente consegue depois gravar o mesmo arquivo que foi lido do veículo, dessa forma fechou as portas de comunicação e pode liberar a partida, o veículo pode dar partida e ir embora. De volta ao software Flashpoint, nós já estamos com a informação dentro da ferramenta, nós vamos agora passar o download do software que está dentro da ferramenta para dentro da plataforma Flashpoint, que é o software da ferramenta. Então vamos clicar aqui, ó, Learn New Genius. Você está com a placa do veículo em mãos? Em alguns casos, na maioria deles, a própria ferramenta já traz o chassi aqui, tá vendo? Quando a ferramenta não traz o chassi, principalmente se for um veículo que foi feito só ID, eu preciso que você digite aqui manualmente o chassi desse veículo. Pode ser pelo documento, pode ser por aplicativo, pode ser por... tá? Aí você digita manualmente. Nesse caso, a gente vai precisar só da placa. Você quer digitar aí ou quer me falar e eu digito? Sempre todas as letras maiúsculas e sem traço. A gente adota o padrão novo das placas novas, tá? Então é sempre sem traço. O meu sistema aqui, ele puxa pela placa as informações do veículo. Então, sempre que eu tiver informação da placa, eu consigo as informações de motorização do veículo, enfim, a gente pega os dados do veículo pelo nosso sistema aqui. Então, ó, esse aqui é os dados desse veículo. A placa, o ano. Apertou OK. Ele já está disponível aqui o arquivo original dentro da ferramenta Flashpoint. Ó. Ele vai perguntar se a gente quer passar os dados para o Race Manager. A gente vai falar que sim. O local que esse arquivo fica é sempre o local out, que é onde o arquivo vai sair da plataforma Flashpoint para enviar na nossa plataforma da Import Center. Então você aperta OK. Vai vir uma cópia para a pasta out. Ele já deu uma mensagem que o arquivo foi gerado corretamente. Nós vamos dar OK. Na pasta out, o arquivo do veículo já está aqui criptografado para ser enviado na plataforma. Por que eu digo criptografado? O arquivo desse veículo, quando ele é lido com o equipamento New Genius, enviado para o desenvolvedor, que no caso é a gente, ele vem menor, um arquivo pequeno. Quando eu abro aqui no meu sistema, esse arquivo fica maior, então ele vem zipado, ele vem compactado. E ele vem criptografado. Ninguém consegue ter acesso a esse arquivo a não ser a gente. Isso é um padrão de toda a ferramenta, tá? Nós vamos entrar agora na plataforma online. Eu vou agora apresentar um vídeo explicativo da utilização da plataforma online. Eu vou voltar aqui à página inicial e eu vou colocar o vídeo explicativo de como você
sobe um arquivo depois de ter feito a leitura na nossa plataforma online. Como é um arquivo criptografado no NeoGenesis, você vai sempre desconsiderar de subir ID mais arquivo, porque quando você lê com o NeoGenesis, se tiver feito leitura só do ID, vai ter um arquivo só que se você tiver feito leitura do, clicado em ler, né, ler do próprio arquivo do veículo, automaticamente já vem a leitura do ID. Então você, no caso com o NeoGenesis, nunca vai precisar selecionar dois arquivos. É sempre um. Tanto quando for só ID, quanto for ID e leitura. Vai sempre vir num arquivo só. A ferramenta NeoGenesis, quando você clica em leitura, ela automaticamente já faz a identificação da central e coloca no mesmo arquivo. Então você não precisa fazer ID e depois leitura, tá? Eu vou abrir um vídeo explicativo de como que sobe esse vídeo na plataforma online, como que sobe esse arquivo na plataforma online. Eu vou encerrar essa primeira etapa da aula para a gente iniciar novamente a gravação na próxima aula.